Eu acho que o Vale do Rio Peixe Bravo tem uma situação privilegiada em relação ao quadrilátero ferrífero. Enquanto aqui a gente tem uma grande quantidade de cavas de mineração a céu aberto, em processo muito avançado já de exploração, no Vale do Rio Peixe Bravo a gente tem uma situação muito diferente, que é uma área muito mais conservada. Então as cavernas estão muito mais íntegras, não só as cavernas em si, mas o entorno delas também. E além disso, existe um potencial muito grande de ocorrência de cavernas. Tem espécies exclusivas para essas formações ferruginosas do norte de Minas, espécies ainda para serem descritas, que provavelmente são espécies endêmicas dessa região. No quartzito, por exemplo, você tem espécies que têm uma distribuição mais ampla e mais esparsas. Já nas cangas, por exemplo, você tem espécies que se adensam. Então você tem populações maiores e elas às vezes não estão distribuídas ao longo das formações ferruginosas, são pontuais. Então tem essa diferença, mesmo as espécies sendo a mesma. A avifauna lá foi a mais diferente, né, de todas as avifaunas pesquisadas em áreas de ecossistemas ferruginosos. Foi a que mais separou das outras, por causa de uma influência muito grande de aves da caatinga. Porque lá tem uma parte da canga lá coberta pela vegetação de carrasco, que tem uma influência grande da caatinga. Bom, o que diferencia bastante, né, as cavernas do norte de Minas para as outras que a gente já conhecia, né, em sistemas ferruginosos, foi algumas coisas, por exemplo, o tamanho, né? Algumas das cavidades lá são bem maiores do que a gente tem costume de ver aqui no quadrilátero ferrífero, por exemplo. São cavernas que têm 4 metros de altura, né, 100 metros de comprimento. Mas, sem dúvida, o que mais chama atenção lá no norte de Minas, no Vale do Peixe Bravo, são algumas cavidades que foram esculpidas, né, foram criadas por animais, né, animais do Pleistoceno. Lá a gente encontrou alguns registros, né, nas paredes de ranhuras de tatu gigante, de preguiça gigante. A gente está até aqui com um exemplar fóssil aqui atrás. Então, né, o que torna algo inédito ali para aquela região e até mesmo para o Brasil, né, as paleotocas. E a gente não encontrou uma ou duas, né, a gente encontrou dezenas de paleotocas, então uma formação totalmente distinta do que a gente conhece com cavernas. Olha, o que a gente ficou mais surpreso com os nossos estudos lá nas cavernas do Peixe Bravo foi a existência de arte rupestre que foi feita nas paredes de ferro, nas paredes ferruginosas, que é uma manifestação que apresenta uma certa raridade no estado de Minas Gerais. Em princípio, são pouquíssimos os casos no Brasil em que a gente tem arte rupestre sendo feita em cavernas de ferro. Outra coisa que a gente observou é que as cavernas do Peixe Bravo também foram usadas ou pela população ou pelos próprios revoltosos da coluna Prestes, como abrigo e posições estratégicas para observação da movimentação de tropas. E a população também se refugiou nessas cavernas para evitar a exposição ao conflito. Então esse aspecto em relação ao histórico talvez seja o de maior expressão que a gente identificou. Algo interessante de se perceber também é que a gente andou em poucas partes ali das cangas do norte de Minas. A gente deve ter andado aproximadamente 5% das áreas ferruginosas de lá e já encontramos aí dezenas de cavernas de paleotocas. Então o potencial espeleológico lá é altíssimo, né? A gente pode aí pensar até em centenas de cavernas para aquela região. Então é uma área que precisa de muito estudo, de muita prospecção espeleológica, é uma área fácil de andar, né? As cangas estão, né, na sua volta, a gente tem uns carrascos, né, aquelas formações com muito espinho, né, aqueles arbustos com muito espinho. Então não é uma área muito fácil de andar não. Então precisa de um projeto aí de médio e longo prazo para a gente conseguir inventariar todo aquele fantástico patrimônio espeleológico. O potencial é enorme. Tem muita coisa ainda, tem ambientes um pouco diferenciados dentro dessas regiões que a gente ainda não conhece, até mesmo nos ambientes conhecidos, nas fitofisionomias conhecidas, a gente vai ter, obviamente, composição florística um pouco diferenciada ao longo de toda a distribuição. Não só nas formações ferruginosas, que é a mais vulnerável, mas também nos quartzitos. De forma geral, o norte de Minas está pouco estudado. E o que eu quero dizer assim, livros são estradas, caminhos, né? E nós, pesquisadores,
e leitores são uns caminhantes aí. E que esse começo de trabalho que a gente fez, que nós, né, desvendamos o começo e ainda tem muita estrada para ser percorrida ainda. Que a avifauna ainda parece que tem, pela estimativa lá de Jacques Naif, ainda tem mais umas 40, 50 espécies a serem acrescentadas. Então, é o começo da estrada. Vamos ver o que a gente pode vislumbrar mais no final da estrada, o que vai aparecer mais pela frente.